nós estamos de volta com a entrevista com o candidato ao governo do estado de Pernambuco, representando o PCB, Roberto Numeriano, que está sendo sabatinado hoje por jornalistas, por estudantes universitários. E agora nós vamos ter a participação de representantes de organizações não governamentais. O 3429-1982 é o nosso telefone também, né, que funciona como ouvidoria aqui e como sugestão recebida e acatada de imediato, foi pedido para que as organizações não governamentais falassem rapidamente um pouquinho da atividade de vocês, o que é que vocês fazem, né, para que as pessoas entendessem um pouco, né, a atividade de vocês e que tipo de representação vocês estão à frente. Né? Então vamos primeiro apresentar aqui o Allan Kardec. Allan Kardec, ele é representante do Fórum de Entidades da cidade Tabajara, aqui em Olinda. Né? Convidamos também o Irã Barbosa, presidente da Associação dos Moradores do bairro de Caixa d'Água, ASMOCAD, assim, né? Jéssica Aragão, representante do Centro de Apoio às Comunidades, que é o CAC. Né? Então, vou começar lá com a Jéssica Aragão. Boa noite, Jéssica. Prazer em recebê-la aqui. Boa noite. Bem, o CAC é uma associação que dá apoio alimentar e educacional à criança de 3 a 7 anos. E ela fica lá no bairro do Alto da Conquista. Sua pergunta. Uma das propostas do PCB para as eleições 2010 é a garantia do direito à moradia de forma a zerar o déficit habitacional. Em sua proposta de governo está a construção de 300 mil casas populares. Essas casas serão construídas com a desapropriação de espaços ociosos ou seriam lugares custeados pelo governo? Jéssica, excelente pergunta. A questão da falta de moradia já é reflexo de um regime econômico chamado capitalismo ou capitalista. As pessoas são obrigadas, por falta de opção, a ocuparem morro, a ocuparem alagados e tentarem sobreviver nesses espaços. São espaços dignos, porque as pessoas estão construindo suas vidas ali, criando seus filhos. Mas não é o espaço ideal para habitar, até porque falta infraestrutura, em geral, nesses espaços habitacionais. Então, a nossa proposta é que as pessoas ocupem novos espaços, né, sobretudo terras devolutas, que estão no entorno de grandes cidades como Recife, e que exista planejamento habitacional a partir da construção de casas populares em regime de mutirão. Me perguntam sempre, candidato, esse dinheiro vem de onde? Aí eu tenho uma resposta que é muito curiosa e muito simples também. Observe uma coisa simples. O governo federal, junto com o governo estadual, conseguiu, do orçamento da União e também com parte do orçamento estadual, 532 bilhões de reais para construir um estádio de futebol. Eu adoro futebol, não tenho nada contra futebol, até sou torcedor de ir a campo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, me parece difícil conseguir o mesmo montante, né, para construir o quê? Casa popular. O governo municipal, petista aqui, constrói 200 casas aqui, 500 acolá, 150 acolá. Gente, isso não é suficiente mesmo. Sabe por quê? O chamado déficit habitacional é da ordem de 407 mil casas. Em Pernambuco, esse índice dentro desse total é de 197 mil. Pessoas que não têm onde habitar, onde morar. Repare uma coisa curiosa. Essa obra do estádio a ser construído em São Lourenço da Mata vai sair, me parece, com maracutaia que sempre tem, né? Aditamento de contrato, esquentamento ali de dinheiro, enfim. Esse custo vai sair por mais de 700 milhões. Se brincar, vai chegar a 1 bilhão de reais. Veja, o orçamento do Estado é de 19 bilhões. Imagine 1 bilhão de reais ou 700 milhões, vamos dizer que seja isso só, servindo para construir casa própria em regime de mutirão, sobretudo para a Zona da Mata Sul, que foi devastada, eu já fui lá antes da enchente, durante e depois, foi devastada pelas enchentes de junho, e isso não existe, não há planejamento em termos de construção de moradia popular aqui em Pernambuco. As pessoas gostam muito de chegar para o eleitor e pedir o voto dele, na época de campanha, esses que aí estão. É preciso, então,
ter sensibilidade social para construir casa popular, e se conseguiram 532 milhões para construir um estádio de futebol, que vai virar um elefante branco depois, por que não fazer a mesma pressão e conseguir o mesmo montante, pelo menos, para construir casa ou moradia popular aqui em Pernambuco? Irã Barbosa, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Presidente candidato. da Associação dos Moradores lá de Caixa d'Água. Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Falar um pouco da Associação de Caixa d'Água. É uma associação sem fins lucrativos, né? Onde eu sou presidente. A Caixa d'Água existe 19 mil habitantes e a nossa luta é representando os órgãos competentes, governo municipal, estadual e federal, promovendo cursos profissionalizantes, cursos de incentivo ao trabalho e outras coisas, né? Escolinha de futebol e tudo mais. Mas minha pergunta, candidato, é: se o senhor for eleito governador de Pernambuco e algum deputado criar uma lei criar uma lei que autoriza o casamento de homossexual, o senhor seria a favor ou contra? Isso é uma questão que é antes de direito do que propriamente de necessariamente questão afetiva. A questão afetiva já existe há séculos. Mulher, homem, quando escolhe o parceiro do mesmo sexo, isso no passado era o quê? Reprimido, por força de pressão de igrejas, por força de pressão religiosa em geral, e também de costumes arraigadamente religiosos. Pois bem, no mundo inteiro estão sendo criadas jurisprudências em termos de legalizar uniões estáveis de casais do mesmo sexo. Isso deve ser reconhecido por qualquer legislador. Um legislador deve ter a sensibilidade para, diante da lei, dobrar-se ao que é de direito. Então, eu, como pessoa, devo reconhecer a naturalidade de, com base na lei, reconhecer essas uniões de pessoas do mesmo sexo. Isso deve ser, isso deve ser enxergado de modo natural antes de tudo, né? É uma questão de direito, mas é uma questão também de orientação sexual. E isso deve ser respeitado, porque é parte da subjetividade do ser humano. E a gente, como Partido Comunista Brasileiro, respeita essa subjetividade e respeita também o que a lei está criando em termos de jurisprudência no Brasil e no mundo. Allan Kardec, boa noite, Allan. Boa noite, Pedro. Boa noite todo telespectador e o candidato aqui a governador do estado de Pernambuco. Primeiro, quer dizer, o que é o Fórum das Entidades da cidade de Tabajara, né? A cidade de Tabajara tem várias entidades, associações, ONGs, e era tudo separado. E nós achamos que o povo organizado tem mais força. Então, criamos esse fórum na perspectiva de unir a comunidade na busca de melhores vidas, de melhores momentos e cobrar do poder público o seu papel, né? Esse é o fórum. Candidato, assistimos com as enchentes em nosso estado, aliás, em nosso país, grandes catástrofes, né? Aqui em Olinda, especialmente, Jaboatão, Recife, um caos causado por falta de controle urbano. As prefeituras não fiscalizam as construções irregulares, os loteamentos irregulares vão crescendo, né? E o grande crescimento desordenado da população na beira de rio causa essa enchente e esse caos. Como o seu governo, caso eleito, vai abordar e vai enfrentar, né, essa catástrofe? Do ponto de vista técnico, isso pode ser prevenido, e eu conversei lá em Palmares com esses profissionais e também militantes do partido, que temos comitês em vários municípios da zona da Mata Sul, com as barragens, né, evitando o despejo de várias águas, de vários rios, melhor dizendo, e que caem de vez quando é caudaloso a queda d'água em termos de precipitação pluviométrica na região. Isso pode ser prevenido com construção de barragem. Mas a questão não é só essa, Allan. A gente tem que levar em conta uma coisa fundamental. As pessoas moram em beira de rio, né? As pessoas moram em alagados, as pessoas são obrigadas praticamente, porque não há política habitacional, não há política de criar moradias, construir moradia, por uma necessidade. Não havendo essa política, as pessoas vão ter que sobreviver estrategicamente nesse espaço. Qualquer governo sério vai ter que construir dezenas de milhares de casas populares em Pernambuco. Por quê? Se você for a Palmares agora,
as pessoas ficam como que habitando cidades medievais. Na Idade Média, as casas eram encostadas às outras porque não havia espaço. Era questão de frio, era questão de segurança. Havia espaço, mas por dentro do muro da cidade medieval, as pessoas ficavam se acumulando ali. Ora, temos espaço na zona da mata, temos dezenas de milhares de hectares no entorno dessas cidades. E por que elas continuam habitando mal, morando mal, em cidades como Palmares? Porque elas não têm espaço para onde expandir. O governo é omisso, o governo é ausente. Sabe o que está acontecendo em Palmares, Alain? Uma coisa simples. O SPC e o Serasa colocou milhares de pessoas, né, no cadastro, porque não puderam pagar suas contas. E não puderam pagar porque estão sendo caloteiros, não. Não puderam pagar porque não tem mais como sobreviver, não tem mais dinheiro a partir de um negócio informal que possuíssem, a partir do emprego que foi destruído. Então, nessa situação, eles não conseguiram pagar suas contas e foram enquadrados pelo cadastro da SPC Serasa. Ao mesmo tempo, o TRE foi rápido. Sabe o que o TRE fez? Todo mundo tem título eleitoral perdido nas enchentes de Palmares. Não só Palmares, Ribeirão também. Enfim, aqueles municípios que sofreram, né, essa hecatombe da enchente. Ora, é curioso, para você votar, o governo é rápido. Para você, quando você sofre, sem culpa, um problema que foi a partir de um desastre ambiental, o governo é lento. Tem lá dezenas de milhares de pequenos empresários, sobretudo informais, sem poder empregar, porque não obtém crédito do governo federal. Então, a gente é contra tudo isso. A gente tem que denunciar o Estado que é ausente, que é presente para cobrar impostos, IPTU, tudo, mas é ausente para reconhecer